chama a sua atenção para esse dia do palhaço, que, aliás, foi-se os tempos idos em que nós íamos aos circos assistir aqueles momentos que os palhaços se apresentavam e arrancavam gargalhadas de toda a plateia, risos e aplausos. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade diferente. Nós, cidadãos, muitas vezes somos considerados e tratados como verdadeiros palhaços. Diante de tantas injustiças, diante de tantas notícias que, ao invés de nos alegrarem, nos entristecem, porque hoje muitos estão fazendo de nós, cidadãos, verdadeiros palhaços. Espero que isso mude. Esperamos que isso não aconteça, para que os nossos filhos, mais tarde, eles possam chorar, porque os seus pais, nós, fomos tratados como palhaços. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma reflexão sobre envelhecendo com ternura. Você também ainda ouvirá a continuidade da palavra que nós ministramos desde ontem. Eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra dentro de mais alguns instantes. Mas antes, quero lembrar a todos, o musical natalino está se aproximando. No dia 25 deste mês, a nossa igreja estará celebrando mais um musical natalino com louvores, cânticos, conjuntos, quarteto, corais, crianças, adolescentes, jovens estarão apresentando um musical que este ano está simplesmente imperdível. Você não pode perder. Dia 25 faz parte do calendário turístico da nossa cidade. Eu espero que você nos prestigie, que você nos visite e compareça com a sua família para conhecer o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre envelhecendo com ternura. O Dr. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, disse que a velhice não é para os fracos. O grande desafio da vida é envelhecer com doçura, porque ou morremos jovens ou então enfrentaremos a velhice. Algumas pessoas tentam consolar as pessoas que chegam à velhice dizendo que esta é a melhor fase, é a idade de ouro, mas este é um falso consolo. A Bíblia diz que os nossos anos chegam a 70 anos, em havendo vigor a 80, o que passar disso é canseira e enfado. Por outro lado, é possível olhar para a velhice com outros olhos e perceber que Deus tem um propósito com a velhice. As cãs são a nossa glória, porque na velhice nós podemos acumular sabedoria, experiência e mais, passar e transmitir para as futuras gerações a grandeza de Deus, o poder de Deus e a nossa experiência com Deus. Há muitas pessoas que chegam à velhice amargas, ressentidas, porque semearam ventos e estão colhendo tempestade na velhice, porque foram egoístas, machucaram pessoas, guardaram no coração lembranças amargas e por isso vivem uma velhice na solidão, rancorosos, cheios de feridas emocionais. Mas nós podemos semear na vida para colhermos na velhice frutos abençoadores, passando então aquilo que se chama na Bíblia de uma ditosa velhice, experimentando os frutos abençoados da nossa semeadura ao longo da vida. Que você se prepare para a velhice, para que tenha uma velhice feliz, ditosa, cheia de frutos para a glória de Deus, semeando na sua vida, na sua família e na sociedade onde você vive.
Porque os irmãos estavam tristes, porque souberam que Epafrodito estava doente, que tinha adoecido de uma doença mortal, e que eles estavam muito apreensivos. Será que a gente ainda vai vê-lo? Ele vai morrer e a gente... Paulo disse: não, eu prefiro que você vá. Leve essa carta e diga para eles que você está bem, porque Deus o havia curado. Ele diz isso exatamente nos versículos subsequentes. No verso 26, ele diz: visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que ele adoeceu. Então estavam muito apreensivos. Epafrodito adoeceu, está doente, e a doença é grave, é mortal. Então Paulo disse: espera aí, você quando chegar lá, que eles lhe avistarem, vai ser uma festa, vai ser alegria. Por isso que a carta é contentamento. Paulo era fantástico. Ele tinha realmente estratégias que nem todos os líderes têm. Então, além da saudade que Epafrodito sentia, ele angustiou-se pelo fato dos irmãos terem tomado conhecimento que ele estava doente. No versículo 27, fica muito claro que ele estava inclusive com seus, podemos dizer, dias contados, dada a doença, né? Eu passei por isso, vocês estão lembrados, alguns anos atrás, eu tive uma pancreatite aguda, fui hospitalizado 12 dias, 13 dias, no hospital, antigo hospital de trauma, aliás, era o antigo regional aqui na Floriano Peixoto, hoje é o trauma lá no centro, lá fora. Eu passei 13 dias, desde que fui hospitalizado, e o médico, quando me deu alta, ele disse: agora eu posso lhe dizer, de 1000 pessoas, um escapa, e esse um foi o senhor. E eu estava certo de que ia partir para a glória. Tão certo eu estava, que chegou o momento que eu cheguei para minha filha e disse: olha, traga meus salmos e hinos, que eu quero separar os hinos que vão ser cantados na minha cerimônia fúnebre. Convida pastor Alexandre Ximenes, se ele estiver me ouvindo agora, ele sabe disso, que eu já falei com ele. Convida pastor Alexandre Ximenes, porque ele fez a cerimônia da tua mãe, eu quero que ele faça a minha também, se Deus me levar. E eu estou aqui para contar a história. Deus é fiel. Meus irmãos, precisamos de entender, inclusive lá em João capítulo 11, versículo 4, quando Jesus tomou conhecimento que Lázaro, aquele a quem ele muito amava, estava enfermo, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ora, se Jesus disse essa enfermidade não é para a morte, subentende-se, fica subentendido que há enfermidade que é para a pessoa morrer mesmo, ser promovida, como foi a irmã Osenice Simplício recentemente. Foi promovida, parou de sofrer, está na glória. Que Paulo, inclusive no capítulo 1 desta carta, versículo 23, 22, 23, ele diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, Epafrodito estava doente, sim. No verso 27, ele diz aqui: com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Inclusive a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Amém, irmãos? Então Paulo estava imaginando: olha, se ele morrer é tristeza sobre tristeza. Não. Vai levar essa mensagem, vai levar esta carta, porque vai ser regozijo, alegria para todos eles, e para mim e para você também, porque Deus te curou. Meus irmãos, ele estava preocupado, porque a igreja tinha tomado conhecimento que Epafrodito estava doente, mortalmente, mas que Deus o havia curado. Agora ele deveria ir lá pessoalmente, testemunhar para a edificação do povo, em resposta das orações que todos haviam feito pela cura de Epafrodito. Amém, meus irmãos? Deus é fiel. Eu coloquei aqui uma coisa interessante, um exemplo. Tem pessoas que externam o que sofreu, ao se sentirem doentes,
não externam o que estão sentindo, há pessoas que não externam o que sofrem ou o que estão sentindo para não preocupar os seus entes queridos. Eu vou contar apenas uma história de uma determinada pessoa que apresentou um sinal no seu corpo e era um tumor que estava crescendo, e essa pessoa não teve coragem de dizer para os familiares que estava com aquele corpo estranho no seu corpo e guardou por muito tempo. Doença não se guarda, irmão. Doença não se guarda. Resultado, quando veio, os familiares vieram perceber, já estava, o tumor já estava em proporções muito elevadas, não tinha como esconder mais, e quando foi lá, era um CA, e essa pessoa morreu, e poderia ter sido evitada, porque o câncer é uma doença que no começo tem jeito, tumor de mama, no início, por isso que as mulheres devem fazer periodicamente o exame mamografia. Toda mulher deve fazer o exame de mamografia anualmente. Se perceber que tem alguma coisa estranha lá, uma coisinha muito simples, vai imediatamente. Não esconda, não guarde. Então, Epafrodito estava realmente gravemente doente, ele não guardou aquela doença, não escondeu, ele pelo contrário, foi cuidar e orar ao mesmo tempo, e Deus o curou. Deus teve compaixão dele, no verso 27 que lemos, e realmente curou Epafrodito de tal maneira que ele ficou curado e pôde realmente voltar a Filipos e testemunhar. No verso 28, nós estamos estudando aqui exegeticamente falando, a exegese do texto é narrando o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, que lições a gente pode extrair. No verso 28, então Paulo diz: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. A preocupação de Paulo era que ele chegasse lá. Epafrodito, podia ter enviado Timóteo, mas mandou Epafrodito porque foi muito mais resultado para que aquela igreja se alegrasse, como diz o tema de toda a carta, contentamento. Concluindo, Paulo usou essa expressão: por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, não Timóteo, mas agora Epafrodito. Você, quando for ler esse texto aí, daqui para frente, você vai entender agora através disso aqui que estamos descrevendo, porque aqueles irmãos ao vê-lo iriam se alegrar novamente e a tristeza ia embora. Ou seja, naquelas circunstâncias alegrar-se-iam não apenas Paulo, não apenas Epafrodito, mas inclusive os irmãos que estavam lá em Filipos. Todos eles iam se alegrar, todos eles iriam oferecer ações de graça. Verso 29, Paulo diz: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. A quem honra, honra, meus irmãos. E quem quiser ser honrado, seja humilde. Quem quiser receber honras, seja humilde. Pastor Enéas Tonini, pregando aqui nessa igreja, quando ainda era o antigo formato da igreja, do antigo enche-pança, a porta da entrada era naquela lateral, e o púlpito era aqui onde hoje é o salão das crianças. A nave da igreja era nesse sentido aqui. E pastor Gerson Barbosa, de saudosa memória, realizava um culto todas as segundas-feiras. Aliás, era as segundas-feiras, uma tarde de oração. E pastor Enéas Tonini estava pregando aqui, eu estava presente. E ele fez a seguinte ilustração sobre a humildade. Ele disse: a humildade, ele já é falecido, ele dizia: a humildade é uma porta cuja brecha ela é muito estreita na parte horizontal de baixo. Vocês já viram determinadas casas que a forma da porta
ela deixa uma brecha de 2 ou 3 dedos embaixo. Já viram? Ernesto usava essa ilustração. A porta da humildade é tão estreita que você tem que passar por ela se arrastando. Nunca mais esqueci dessa ilustração. E se você quiser ser honrado, se você quiser receber honras, a porta é esta: seja humilde. O que é que Paulo disse na semana passada que estudamos, no capítulo 2, verso 3? Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Isso é humildade. Tenha cuidado quando você encontrar alguém que bata no peito e diga assim: o papai aqui é humilde, eu sou humilde. Fuja desta pessoa, corra desta pessoa que não tem nada de humildade. De humildade não pega nem uma letra. Humilde, dizia um professor nosso, é aquele que não sabe que é humilde. Humilde é aquele que não sabe que é humilde. É humilde por natureza, não tem aquele espírito de arrogância, de prepotência. Então Paulo está falando aqui para aqueles que iriam recebê-lo: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. A quem honra, honra. Amém, meus irmãos? Finalmente, versículo 30, para concluir o estudo de hoje à noite, ele diz: visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Tudo indica, tudo faz crer que Epafrodito sofreu algum tipo de doença, alguma enfermidade, que contraiu por causa da sua disponibilidade, do seu esforço na obra de Deus. Por exemplo, alguém quando trabalha demais corre o risco de receber ou de ser acometido de um esgotamento, não é verdade? Eu tinha um irmão que ele trabalhava demasiadamente, trabalhou demais mesmo, além do que ele poderia exercer a sua atividade profissional, porque ele botou na cabeça o sonho de comprar uma casa e depois de comprar um carro. Aí fazia extraordinário, fazia horários extras, às vezes varava a madrugada. O que é que ele foi acometido? Um esgotamento nervoso. Teve que se tratar não sei quanto tempo no hospício, porque apanhou um esgotamento, ficou meio fraco do juízo. Possivelmente, eu não estou aqui julgando, não estou dizendo, possivelmente Epafrodito deve ter, portanto, se dedicar, se desdobrar, se oferecer, como ele diz aqui, Paulo diz isso no versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo, por isso que fica subentendido, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência no corpo, no socorro para comigo. Ou que tenha sido um esgotamento, ou que ele tenha sofrido algum tipo de perseguição, que ele ficou então prejudicado a sua saúde. Bom, essa é, eu nem queria usar essa expressão, mas vou ter que usar. Essa é a narrativa bíblica. Eu não queria usar essa expressão narrativa, porque hoje para tudo hoje é narrativa, isso é narrativa. É a narração bíblica, é a exposição bíblica desses 3 personagens. Por isso o título, Modelos de Serviço Cristão. Esses 3 exemplos, meus irmãos, estão registrados para que nós possamos seguir esses exemplos. Conclusão, considerações finais. Paulo tinha em mente preparar o jovem Timóteo para substituí-lo em seus impedimentos e ausências durante, pelo menos, o período em que ele estava preso. Enquanto que Epafrodito era ministro em Filipos, enquanto ele aguardava ser liberto da condenação, ele preferiu que Epafrodito fosse substituí-lo
como ele queria que fosse Timóteo. Não é que um fosse melhor do que o outro, é por conta da situação física, a doença de Epafrodito. Para eles ia ser a maior bênção que eles iriam receber, era a visita não de um Epafrodito morto, mas de um Epafrodito vivo, vigoroso, saltando, fazendo com muita alegria a obra de Deus. O ministério pastoral, meus irmãos, missiológico, o ministério de um presbítero, o ministério diaconal, o ministério de qualquer líder à frente de qualquer segmento da igreja, ele deve ser realizado sobre essa visão ótica de Paulo. E eu queria resumir em 5 lições. Primeiro, faça tudo que você puder fazer para o Senhor e não para homens. É o que Paulo diz escrevendo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo, Colossenses, viu? Colossenses capítulo 3, verso 17 e o versículo 23. Estamos terminando, irmãos, só com as considerações finais. Faça tudo o que você fizer como para o Senhor e não para homens. E essa era a visão de Paulo, capítulo 2 da carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 17 e o verso 23. Porque tudo isso, capítulo 3, verso 17 tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E o versículo 23, ele diz a mesma coisa. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo que você fizer. Pastor, o pastor convida, vamos evangelizar na feira, como uma missionária Francinete, vamos evangelizar. Faça por amor, não faça porque está obedecendo a missionária Francinete ou porque está obedecendo ao pastor Bolso, como para o Senhor. O seu dízimo, a sua oferta, a sua participação no culto matutino, a sua participação no culto de doutrina, como nessa noite, temos uma boa representatividade aqui de pessoas, de irmãos, e alguns preferem ficar em casa por comodismo. Faça-o não por estar considerando o pastor, mas faça-o como para o Senhor. Se algum irmão se predispor a fazer uma prestação de serviço aí no estacionamento da igreja, não faça por atenção a pastor Bosco ou a pastor Antônio Júnior, faça-o como para o Senhor. Amém, meus irmãos? Seja zelador, seja serviço de sonoplastia, seja serviço no departamento de auxiliadora social, departamento social, seja o que for, seja varrer, seja espanar, seja o que for, seja cantar no coral, faça-o com alegria, como para o Senhor e não para homens. Essa é a primeira lição aqui. A segunda, faça com humildade, seja humilde, tenha humildade. Citei já Filipenses capítulo 2, versículo 3. Terceiro lugar, faça-o com alegria, contentamento, com alegria, regozijo. No capítulo 3, que pastor Júnior deve dar continuidade, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá. Aliás, desculpem, estou lendo aqui, estou lendo Colossenses, Filipenses capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Faça com alegria. Faça com alegria. No capítulo 4 desta carta, no versículo 1, que vamos estudar posteriormente, aliás, Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Deus ama aquele que dá com
alegria. Tudo faça com alegria. Não faça constrangido. Estou lembrando aqui, pastor Gerson Barbosa, de saudosa memória, contava uma história muito engraçada e interessante. Isso aconteceu, isso é real, lá na 13 de maio. Estavam levantando uma oferta lá para a casa de Deus. E na época havia a coleta, né, com aquela sacolinha. E aí um dos diáconos foi lá, pegou a sacolinha e saiu recebendo as ofertas. E teve um determinado irmão que colocou uma nota, na época não sei se era 5 mil réis, 5 cruzeiros, era uma importância assim, equivalente hoje talvez uma nota de 5 mil. 5 mil cruzeiros, 5 mil reais, não sei o que, cruzeiro ou se era cruzado, eu não sei, 10 tons, isso faz décadas. Aí quando ele colocou, ele disse, eita, eu não era para ter dado isso, dei demais, eu dei demais, eu era para ter dito, pelo menos me deu um troco, agora eu não vou mais pedir, porque é até feio eu pedir um troco, ele não vai nem achar que eu... E voltou para casa, triste, porque deu 5 mil reais, era para ter dado no mínimo a metade, segundo ele, né? Achou que deu demais. Então quando ele ia lá, onde hoje é o açude novo, ali onde tem agora, houve a revitalização do açude novo, ele ia ali, eu alcancei isso quando eu cheguei aqui, ali era um barreiro, tinha ali, era um barreiro, quando eu cheguei em Campina Grande, acho que os irmãos mais antigos se lembram, né? Onde hoje é o parque, isto é, açude novo, ali tinha um barreiro, muito mato ali, muito mato, eu alcancei. Então ele ia ali andando naquela calçada, de repente veio um redemoinho de vento, desse que leva papel, basculho, folha de papel e folha seca e tudo. E veio aquele redemoinho, quando chegou bem nos pés dele, uma nota de 5 mil reais, o que ele tinha dado lá na igreja. Gerson contava essa história. Então ele foi para a igreja dar esse testemunho. Ele deu esse testemunho na igreja. Eu não sei se foi o pastor Gerson, na época, ou se foi João Clímaco Ximenes, de saudosa memória. Quando ouviu o testemunho dele, depois procurou, ele disse, olha, sabe o que é que Deus mostrou para você e você não discerniu? Você não deu os 5 mil e estava preocupado que deu dinheiro demais? Deus disse assim, toma miserável, eu estou devolvendo o teu dinheiro, eu não preciso desse dinheiro. Toma miserável, eu estou te devolvendo. Quando você der uma oferta, seja uma contribuição, seja lá o que for, faça com alegria. 2 Coríntios 9,7, Deus ama quem dá com alegria. E finalmente, irmãos, faça tudo com amor e por amor. Lembra-se da ilustração que eu contei no início da ilustração da enfermeira? Faça tudo que você tiver de fazer na casa do Senhor por amor. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Eu estou concluindo com essas 3 citações. Filipenses capítulo 1, versículo 9. E também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção. Colossenses capítulo 4, versículo 9. Versículo 14, desculpe. Colossenses 3,14. Capítulo 3, verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E finalmente, 1 João capítulo 3, versículo 16. Que todo mundo conhece João 3,16, mas pouca gente sabe e lembra do que diz 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Fiquemos em pé, irmãos. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que eu preciso de dizer. Eu já li, não sei quantas vezes, a carta de Paulo aos Filipenses. Mas através desse estudo, eu descobri muita coisa que eu preciso pôr em prática. E eu espero que os irmãos também. Amém? Como foi bom e gratificante contar com a sua teleaudiência para a realização
do nosso programa, mas eu quero, nesses instantes finais, fazer um apelo para você que está conosco todos os dias. Ore por nosso programa, para que este programa permaneça no ar, para que esta chama continue acesa, levando luz a muitos que se encontram em trevas. Ore e também colabore. Se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar, deixo abaixo do seu vídeo o número da nossa conta bancária, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós só temos que agradecer a tantos quantos nos ajudarem orando, colaborando, contribuindo e também divulgando o nosso programa. Há milhares de pessoas, não sei quantas, que não sabem que o nosso programa está no ar, no YouTube e também na TV Master, TV a cabo, Canal 20. Eu conto com as vossas orações, conto com a sua contribuição e também com a divulgação do nosso programa. Deus abençoe a você e toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser.